primeira epístola de Pedro foi escrita num contexto quando os cristãos estavam sendo altamente perseguidos. Então, uma das razões pela qual ele quis fazer esta carta é para poder dar um encorajamento aos cristãos daquela época. Quem estava perseguindo a igreja cristã na época era o Império Romano. Temos que lembrar que Pedro estava num período onde estuvo um dos imperadores chamado Nero. A data provável da escrita dessa carta, os estudiosos ainda não têm uma precisão. Porém, se acredita que tenha sido no Império de Nero, por volta dos anos 60 a 64 depois de Cristo. Foi nesse período que houve significativas perseguições à igreja cristã. Então essa carta o que quer é dar um encorajamento e ânimo. A carta foi endereçada a diferentes cristãos que foram dispersos em os diferentes lugares do Império Romano. Na maioria eram convertidos do paganismo ao cristianismo, o qual era para eles um ambiente bastante hostil por causa da sua mudança de vida, estando inserido no mundo bastante diferente antes do que foi a sua conversão. Assim, esses novos cristãos estavam vivendo num ambiente culturalmente hostil. O propósito desta carta era como lhes ensinar a viver vitoriosamente no meio da hostilidade. E como podemos fazer isso? Bom, há 4 maneiras citadas. Primeiro é sem perder a esperança. 2, sem se amargar. 3, enquanto confiavam no Senhor. E 4, enquanto esperam a sua segunda vinda. Estas são as 4 maneiras que a primeira carta de Pedro aos cristãos traz um encorajamento no meio de uma cultura pagana e hostil para os novos conversos. A carta transmite várias mensagens chaves. 1. Esperança em meio ao sofrimento. 2. Identidade como povo de Deus. 3. Submissão e conduta exemplar. 4. Sofrimento de Cristo como exemplo. 5. Esperança da ressurreição. Em resumo, a mensagem central da primeira epístola de Pedro é a de encorajamento, esperança e instrução prática para os crentes, lembrando-os de sua identidade como povo de Deus, da necessidade de viver vidas santas e submissas e da esperança que temos em Cristo, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentando o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos.